Sabe, a fisioterapia vai muito, mas muito além da reabilitação que a gente conhece. Hoje, a gente vai mergulhar numa área de atuação que exige uma responsabilidade gigante. O fisioterapeuta como perito judicial, uma peça que pode ser fundamental para a justiça. Vamos entender direitinho como isso funciona. Para começar, vamos pensar numa situação bem prática. Imagina um processo na justiça. A decisão toda depende de uma avaliação super precisa sobre a capacidade de movimento de uma pessoa. O juiz precisa decidir algo, mas como ele vai entender a real dimensão de uma lesão ou de uma limitação física? É exatamente aí que entra um especialista. E para guiar toda essa nossa conversa, a gente vai direto na fonte, na regra do jogo. Estamos falando do Acórdão número 479 do COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. É esse documento que coloca no papel todas as diretrizes que a gente vai explorar agora. E isso já nos leva para a primeira grande pergunta. Um fisioterapeuta no tribunal? Pode soar meio diferente, né? Mas o conhecimento especializado desse profissional é, em muitos casos, simplesmente indispensável. Olha, a melhor maneira de pensar no fisioterapeuta nesse cenário é como se ele fosse um tradutor. É isso mesmo, ele traduz toda a complexidade do corpo humano, músculos, nervos, movimento, para uma linguagem que o sistema judiciário consegue de fato entender e usar para tomar as decisões mais justas possíveis. Mas claro, essa atuação não é algo informal, tirado da cartola. Existe uma base legal bem sólida por trás disso tudo. Então fica a pergunta: de onde é que vem a autoridade que permite a um fisioterapeuta atuar como perito? A resposta está, olha só, no próprio Código de Processo Civil. A lei é clara, o juiz precisa de um perito quando a prova depende de conhecimento técnico ou científico. E o mais interessante aqui é que a lei não especifica qual profissão. Ela abre as portas para a expertise do fisioterapeuta na sua área de domínio. E o documento do COFITO ainda traz um termo importante. Diz que essa função é um munus público. O que isso quer dizer na prática? Significa que ser perito não é só mais um trabalho. É um serviço de interesse público, um dever que se assume para ajudar o Estado a fazer justiça. É algo bem sério. Ok, então, se existe essa possibilidade e essa baita responsabilidade, qual é o caminho das pedras para um fisioterapeuta se tornar perito? Bom, o COFITO não deixou essa ponta solta e estabeleceu requisitos de formação bem específicos. A formação toda é estruturada em 3 grandes pilares. São 3 módulos obrigatórios para garantir uma preparação completa. Primeiro, o módulo jurídico, para entender o ambiente da justiça. Depois, o de procedimentos, para dominar o como fazer perícia na prática. E, por fim, o de conhecimento específico, para aprofundar na área técnica da perícia. Agora, vamos dar um zoom nesses detalhes da formação. O que exatamente cada um desses módulos exige do profissional? O primeiro número que salta aos olhos é este: 180 horas. Essa é a carga horária mínima e presencial para capacitação. Isso já mostra que não estamos falando de um curso qualquer, né? É um preparo denso e sério para atuar nessa área. E a distribuição dessas horas revela uma coisa bem importante. Olha só, a maior parte, 100 horas, vai para os procedimentos em perícia. Isso mostra que o foco é intenso na prática, em como elaborar laudos e pareceres que realmente vão fazer a diferença nas mãos de um juiz. Analisando essa tabela, a gente entende a lógica da coisa. O módulo jurídico, que é mais curto, é ministrado por um profissional do direito, para dar o contexto. Já o de procedimentos, o mais longo, tem que ser com um fisioterapeuta experiente, porque o foco é total na prática. E o específico, claro, aprofunda a técnica na área exata da perícia. Faz todo sentido. E não basta só assistir às aulas, não. Para conseguir o certificado, tem que ter no mínimo 75% de frequência e ainda passar numa avaliação final. O objetivo é claro: garantir que o conhecimento foi mesmo absorvido. Agora a gente chega num ponto crucial. Por que toda essa estrutura, toda essa exigência? Isso nos leva direto para uma conversa sobre ética e a responsabilidade profissional do fisioterapeuta. E aqui está o pulo do gato. Seguir essas diretrizes não é uma sugestão, não é opcional. O acórdão deixa muito claro que é uma regra, e uma regra com implicações éticas bem sérias. Afinal, a qualidade de um laudo pericial pode mudar completamente o rumo da vida de alguém. E o que acontece se um profissional atua como perito sem ter essa formação? Aí o documento traz um conceito jurídico importante: circunstância agravante. Traduzindo, se rolar algum processo ético-disciplinar contra esse profissional, a falta dessa capacitação pode pesar contra ele e aumentar a punição. A mensagem é clara:
A responsabilidade é altíssima. Então, depois de ver tudo isso, o que a gente pode pensar sobre o futuro da fisioterapia no mundo da justiça? A criação de regras tão claras para a formação de peritos mostra um caminho de profissionalização, de reconhecimento. Mostra que a fisioterapia está se consolidando cada vez mais como uma ciência essencial não só para a saúde, mas também para a